Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo com esse tema da codependência. Eu já fiz alguns vídeos onde cada vez eu trago mais informações e mais características sobre a codependência. E por que eu falo tanto sobre isso, né? Inclusive fiz uma live na quinta passada. Quem ainda não viu, tá lá no meu YouTube, pode ir lá e conferir sobre esse tema. Por que eu falo tanto sobre isso? Porque, veja, esse é um dos grandes desafios de todos nós, que é conseguir encontrar valor inerente em si e não se misturar dentro das relações, porque a codependência, gente, infelizmente, é uma das coisas que mais adoecem os vínculos de uma forma geral. Né, tirando da gente tudo que um vínculo tem de potência para nos oferecer, né, que é a troca, é onde as duas individualidades existem, cabem duas pessoas realmente dentro daquela relação, né, enquanto a gente está inseguro, projetivo, né, em negação e todas as outras características que a codependência gera, a gente acaba desenvolvendo relações, né, destrutivas, abusivas, ou onde a gente está em controle, ou onde a gente está submisso ao controle do outro, com poder, né, uma relação de poder, onde as pessoas disputam o poder, aonde tem claramente um no poder e outro submisso e submetido a esse poder. Então, essas coisas destroem as relações e é um desafio para todo mundo, porque a gente passa por um processo de codependência, de dependência na infância e muitas vezes a gente não consegue lidar, né, bem, amadurecer a nossa vida adulta fora desse processo. Então muitas pessoas acabam, né, se desenvolvendo ou para um controle e um poder, né, ou para uma submissão, e isso acaba de fato estragando, que é a troca, estragando o grande poder das relações, que são dois indivíduos inteiros que escolhem estar juntos e não que dependem um do outro e que fazem uma troca ali justa, coerente, madura, cada um com suas responsabilidades, respeitosa, tá? E, de novo, né, a codependência ela pode acontecer não só em relações amorosas, né, mas em relação com pai e mãe, amigos, todas essas relações podem ficar adoecidas a partir desse processo de distanciamento do eu e de projeção no outro, tá bom? Então hoje eu vou estar trazendo um aspecto que é muito comum, uma característica muito comum dentro, né, da atitude codependente, que é um mecanismo de defesa. Inclusive eu já fiz uma série falando sobre mecanismos de defesa, que é a negação. O que quer dizer mecanismo de defesa, gente? Mecanismos de defesa são instrumentos, né, internos que a gente desenvolve para a gente não ter que lidar, não ter que confrontar, se responsabilizar ou tomar consciência de coisas que nos tiram da nossa zona de conforto. Então veja, se eu sou uma pessoa codependente e sou uma pessoa ou submissa, né, ou uma pessoa que controla o outro, a negação é um instrumento perfeito para eu me manter nessa codependência, porque a negação fala sobre eu não perceber, ou eu negar, ou encontrar formas de me desconectar daquela realidade que está ali na minha frente. Então vamos dizer que eu vivo uma relação abusiva, né? Uma forma de eu me manter dentro daquela relação abusiva é diminuindo, desqualificando, né? Buscando outros comportamentos, vivendo e compensando com outros comportamentos. Então eu vou estar aqui trazendo para vocês algumas dessas comportamentos, né? A partir dessa característica da negação, tá bom? Vamos lá. Um codependente tende a ignorar problemas ou fingir que eles não estão acontecendo, né? Então, geralmente, é uma pessoa que transita, né, entre perceber e logo negar. Isso é uma coisa muito comum, né? A pessoa reclama daquela outra pessoa. E aí, quando a gente fala, então tá, então por que você tá dentro dessa relação? Por que você não rompe, né? Ou por que você não coloca um limite? Ah, não, mas coitada. Ou não, ah, não, mas eu amo muito, eu tenho dificuldade. Ou eu tenho medo, eu tenho... Então, assim, fica muitas vezes a negação, ela pode acontecer dentro dessa oscilação com a percepção, tá? Que é um outro tópico que ele traz aqui, que é o ficar confuso. Gente, tem uma forma mais eficiente de não resolver nada ou de não se movimentar na vida do que ficar confuso, porque a confusão deixa a gente paralisado. Então, às vezes, aquela outra pessoa tem um poder tão grande, eu tenho uma dependência emocional tão grande daquela outra pessoa, que às vezes, mesmo eu percebendo e sentindo coisas, né, o fato do outro negar, o fato do outro ter uma outra opinião, o fato do outro desqualificar aquilo que eu penso, me contamina.
Então a minha percepção, a minha opinião, né, a minha emoção, ela ainda não é segura o suficiente para se permanecer como o meu suporte, como, né, o que vai definir o meu comportamento. Né? Aquilo ali, eu tenho uma baixa autoestima, né? Parte do processo de codependência é uma baixa autoestima. Então eu fico confuso com aquilo que eu percebo, que eu sinto, que eu vejo, e aquela outra pessoa acaba ocupando um espaço na minha percepção. Então a pessoa começa a questionar: será que eu que não estou exagerando? Será que eu que não estou exigindo demais? Será que eu que não estou? Então entra numa coisa da confusão, que é um instrumento fortíssimo de negação para se manter dentro de uma relação codependente, tá bom? E muitas vezes abusivos, né? Ficar deprimido ou doente. Veja, gente, a doença, né, que é uma somatização, pode ser uma grande forma, uma forma muito eficiente de disfarçar aquilo que está acontecendo. Porque no momento que se denuncia ali uma doença, se faz uma doença, se acontece uma doença dentro de uma família, toda a concentração e atenção vai para aquela doença, né? E ali se encontra um monte de justificativa, né? Ou de eu não sair porque o outro está doente, ou, né, de eu não sair porque eu estou doente, né? Então a doença, ela pode ser um instrumento muito efetivo, né, de negação, de se manter nessa zona de conforto destrutiva de relações disfuncionais, tá? Vícios. Então aqui ele traz sobre 3 tipos de vício. Lembrando, tá, gente, que eu trago muito o livro da Melody, tá? Eu vou deixar a capinha aqui pra vocês como uma indicação. Eu sempre indico todos os outros livros, ou todos os outros vídeos, porque eu entendo que é um livro muito didático. É um livro que ela traz essas informações da codependência de forma muito didática, muito clara, né? Ela traz um pouquinho também sobre o alcoolismo, etc. Porque é, sim, uma codependência, né? É uma forma da gente colocar o nosso valor fora da gente, né? Externo a gente a partir de um consumo, de um vício, de uma relação, de um trabalho. Isso é a codependência. E aí eu sempre gosto de usar, né, dentro desses vídeos um pouquinho dos aspectos que ela traz e que eu verifico mais, que eu percebo mais dentro do consultório, tá? Como uma forma de estar trazendo consciência e autoconhecimento. Então, quem não leu esse livro, compre, leia, porque vale muito a pena, tá? Um outro, então, traz alguns tipos de vício, né? E, gente, o vício, ele é uma compensação. É uma forma da gente se distrair, da gente se anestesiar. Então, pode ser o vício no trabalho, pode ser o vício na comida, pode ser o vício no álcool. Deixa eu ver aqui, mas gastar dinheiro, compras. Então, todas as compulsões, né, todos esses vícios são uma forma de anestesiar, né, aquilo que realmente está acontecendo. É uma forma de fuga, é uma forma de negação daquilo. Então, para eu não ter que lidar com aquilo de forma clara, direta e presente, deixa eu ficar me distraindo, deixa eu ficar, né, me anestesiando de outras coisas, né? Então, muitas pessoas falam, né, que quando comem, sentem um alívio, quando comem muito, sentem um alívio, né, do estresse, das questões, dos problemas, etc. Mas isso é uma forma de paralisação, né, que só atrapalha, não ajuda a gente a estar presente e consciente, né, com as coisas que só nós, a responsabilidade diante da nossa vida, que só nós podemos resolver, tá? Outras características. Fingir que essas coisas tampouco estão acontecendo, né? Então, fingir que isso não está acontecendo, não falar sobre isso, né? Então, essa negação pode passar por isso. A pessoa às vezes está vivendo ali uma relação, né, abusiva, difícil, codependente, mas ela não quer falar sobre aquilo, né? Finge que aquilo não está acontecendo, não se abre, se fecha, né? E não se abre com ninguém, não conversa sobre isso. Mentir. Então, desde a pessoa mentir, como ela acreditar em mentiras, ela vê que aquilo ali não é verdade, mas ela acredita, ela se convence de que aquilo é possível, né? Até ela mentir, né? A gente fala sobre uma negação daquilo que está acontecendo ou uma negação de quem eu sou. Então, por exemplo, eu preciso muito da aprovação dos meus amigos, né, para me sentir com valor, ou seja, eu tenho uma codependência da avaliação, né, daquelas pessoas. E eu posso mentir que eu, por exemplo, fiz alguma coisa, ou que eu viajei, ou que eu, enfim, alguma coisa que eu acho que eles podem gostar mais de mim a partir disso. Então a mentira, ela denuncia um pouco da nossa codependência, né, no sentido da gente querer ser algo que a gente não é, ou da gente querer construir algo para ser amado que não é real, né? Então fala sobre essa dependência da avaliação do outro, né? E acreditar em mentiras é a própria confusão, né, gente? Então
a confusão entre o que eu percebo e o que o outro diz. Então eu fico confusa entre o eu e o outro, né? Eu ainda não estou totalmente segura e empoderada da minha percepção e do que eu percebo, né? Do que eu sinto, do que eu vejo, da minha verdade, né? E por último, imaginar por que sente como se estivessem enlouquecendo, né? Então isso é uma coisa muito comum. As pessoas muitas vezes falam, eu tenho vontade de fugir, né, de ir embora, né, eu tenho vontade de esquecer tudo, né, enfim, que é essa coisa meio, eu estou enlouquecendo, né, as pessoas têm muito essas pessoas que estão vivendo há muitos anos, há muito tempo dentro de uma relação, né, ou relações de codependência, tem muito essa coisa do enlouquecimento, do medo de enlouquecer, né, desse sentimento de enlouquecimento. Por quê, gente? Porque é muito difícil, né, a gente tá o tempo todo ansioso e inseguro do nosso valor, né? Lembrando que o processo de autoconhecimento, o processo de desenvolvimento de uma boa autoestima não tem a ver com a gente ser melhor que o outro ou ser, né, mais capaz que o outro. Não, tem a ver com uma relação consigo mesmo. Tem a ver com a gente ter uma autonomia de valor, trazer o nosso valor, a nossa existência, onde a gente possa ver as nossas qualidades, lidar com os nossos defeitos e dificuldades, né, aonde a gente possa ficar com a gente, ser coerente com as nossas percepções e nossos sentimentos, né, e ter mais fidelidade a nós, né, do que ao que os outros estão falando, manipulando, mentindo e etc. Entender que não é uma coisa que a gente fez, ou que a gente não fez, ou que a gente sabe, ou que a gente não sabe que vai definir o nosso valor, né? Então, abrir mão das mentiras e assumir a sua humanidade, né, acolhendo e entendendo que isso é o suficiente, né? Você já é o suficiente. Você vai estar na vida se desenvolvendo e crescendo e amadurecendo e etc, para que você possa ter cada vez mais saúde emocional e usufruir mais das suas potências humanas, mas não para que você possa então ser bom o suficiente para ser amado, para que você possa então ser aceito, tá, gente? Porque ter esse sentimento é o que faz as pessoas caírem e se manterem, né, e negarem as relações tóxicas, abusivas, desqualificativas e disfuncionais que vivem, né, perdendo todo o poder, né, que uma boa relação, que uma relação saudável tem e traz e pode oferecer, não só consigo mesmo, mas na vivência com o outro, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado de mais essa característica, né, da codependência, que é a negação. Se vocês detectarem, né, alguma dessas coisas, né, alguma dessas características na sua vida, acolha amorosamente, né? É muito comum, a gente aprende a viver as relações de uma forma codependente. Então é muito comum essas características, né, de todos esses vídeos que eu já fiz. É muito natural que a gente se reconheça em algumas e use disso ao seu favor e não contra você, não para você se punir, se desqualificar, e sim para você acolher, né, ver o que você ainda precisa para poder romper esse padrão, tá, de codependência e trazer a sua autoestima, o seu valor inerente a você e viver o seu poder pessoal e a sua individualidade. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos. Não se esqueçam de se inscrever no meu YouTube, tá? E de me seguir aqui no Instagram, que me ajuda muito também. Deixe seu comentário, que eu tô sempre lá conversando com vocês pelos comentários. Um beijo, até a próxima.